Olá, eu sou Darlânia Santos, sou discente da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Biotecnologia. Esse vídeo tem como objetivo a obtenção de uma parte da nota da aula de Química Geral, ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues, do curso de Biotecnologia. E hoje vamos falar sobre biomateriais e materiais cerâmicos. Então vamos lá. Rapidinho, vamos falar um pouco do que são biomateriais. O que seriam? Bom, são dispositivos constituídos de compostos artificiais ou naturais que são integrados aos sistemas biológicos com o objetivo de substituir, complementar ou tratar determinado órgão ou tecido, caso sua função tenha sido perdida ou danificada. Como podem ser desenvolvidos? Bom, para poder um biomaterial ser desenvolvido, ele envolve ciências como biologia, incluída nanobiologia química, engenharia de tecidos e de materiais, e que são utilizados como propósito médico, como ferramenta terapêutica ou diagnóstica, como no caso, se você perceber, é a fotinha onde mostra uma sutura, essa imagem da sutura em um rato, e essa segunda imagem, onde está um braço de uma pessoa, isso são peles de tilápia, tá? Que é um peixe onde eles sintetizam, fazem toda a limpeza do material para que seja usada no tratamento em caso de queimaduras muito graves. Bom, agora falando um pouco sobre o contexto histórico dos biomateriais e como eles chegaram ao alto patamar de tecnologia que utilizamos hoje em dia para tratamentos, vamos falar um pouco disso. Bem, o uso de biomateriais é muito claro de que ele não é algo recente. A sua aplicação veio na correção dos mais diversos tipos de problemas relacionados à saúde humana desde muito tempo atrás, como, por exemplo, há registro de uso de suturas de linho e de ouro no Egito Antigo, há 2000 anos antes de Cristo. Também tem a questão de intestinos de gatos na Europa durante a Idade Média, e assim como também dentes artificiais feitos de conchas pelos maias, há 600 anos antes de Cristo. Dentes feitos de ferro pelos franceses há 200 anos antes de Cristo. E tem também os dentes de ouro e madeira, que foram feitos pelos romanos, chineses e astecas, também há muito tempo atrás. E também teve os casos de substitutos ósseos, que foram feitos de madeira e também foram encontrados no Egito Antigo e na Europa na Idade Média. E com isso foram observando que tinha essa utilização de madeiras para reintegrar os ossos e tal. Vem muito antes, teve uma grande integração do osso. E com isso foram havendo várias evoluções. Claro que acontecia da forma onde as pessoas meio que iam na sorte. Como elas não tinham certeza, elas não tinham uma tecnologia para análise, era na tentativa de dar certo ou errado. Era a questão de 50% e 50% ali para dar muito certo ou muito errado a utilização daquele material, até porque eles também não eram preparados para a época, como já citado antes. Até que foram evoluindo e por volta dos anos 50, já com a ideia um pouco mais maturada, muito mais avançado para a época, claro, e o foco em si do material era a questão de que eles chamariam de materiais bioinertes. O foco era exatamente no próprio material. Mas com outro passar do tempo, a partir já depois de passar dos anos 50, a meta era a questão, já não foco apenas no biomaterial, mas sim na bioatividade desses biomateriais e com mais evoluções foram se passando e o objetivo passou a ser também a regeneração de um tecido funcional de fato, não só a questão de atividade do material e de como ele fazia, mas também a rapidez e como ele poderia funcionar, com foco então no aspecto biológico. Ou seja, inicialmente o objetivo e a obtenção de materiais biocompatíveis que pudessem substituir um tecido danificado e prover suporte mecânico sem precisar de uma resposta biológica muito grande em relação ao paciente.
E agora que já conhecemos um pouquinho sobre a história, o contexto histórico dos biomateriais, vamos às suas composições. Bom, a produção dos biomateriais elas inclui os que chamamos de polímeros naturais, que são aqueles materiais encontrados na natureza e que não são sintetizados em indústrias. O corpo humano, por exemplo, ele é composto de diversos polímeros naturais e um exemplo desses polímeros são as nossas proteínas e nossos polissacarídeos, a celulose também é um exemplo de polímero natural. O látex provindo das seringueiras, a borracha que é produzida a partir desse látex também é considerado, de certa forma, um polímero natural e assim por diante. Uma outra parte dessa composição são os polímeros sintéticos. Esses polímeros sintéticos, eles são sintetizados em indústrias, diferentes dos polímeros naturais, e podem ser produzidos de fontes de origem fóssil e renováveis, como também de fontes não renováveis. Temos as cerâmicas, que variam com N números, como argila, gessos e etc. E por último, temos os metais, como ácidos inoxidáveis e ligas de titânio e cobalto, por exemplo, assim como visto nas imagens. E além desses 4 citados, incluídos neles, no caso também, estão os dispositivos biomédicos, que são os biosensores, tubos de circulação sanguínea, questão de material usado em hemodiálise e etc. Temos materiais implantáveis, que são, por exemplo, suturas, lentes de contato, substitutos ósseos, como, por exemplo, as placas, quando tem a questão de uma repartição do osso para reintegrá-lo. E também temos os órgãos artificiais, como, por exemplo, o coração, fígado, pulmão, pele e etc. Bom, mas se perguntando qual seria a necessidade e o porquê de utilizar esses biomateriais. Primeiramente, você precisa identificar qual seria o motivo para poder ser reutilizado. Um exemplo de um motivo muito claro é o caso de peles de tilápia, que eles são utilizados para a regeneração de uma pele que sofreu queimaduras graves, por exemplo. E depois que você identificar a necessidade de um biomaterial para uma determinada aplicação ou tratamento, vamos para a questão de projeção e síntese dos materiais para variados testes, que é a questão de composição, estrutura, as propriedades toxicológicas, biorreação ao material e a questão de bioestabilidade do material no corpo da pessoa a recebê-lo. E com base nas escolhas apropriadas para, claro, determinadas situações, vai ser feita a fabricação e esterilização e em seguida vem logo a embalagem do biomaterial. E então, que depois de todo esse processo é enviada para testes mais detalhados de toxicologia, biointeração in vitro, também biointeração in vivo. E depois ela passa pela regulação para a questão de pré-aprovação no mercado, a questão de estudos clínicos iniciais, estudos de triagem clínica e acompanhamento a longo prazo, além de análise de prováveis falhas e suas correções, porque caso haja um problema em relação à utilidade, claro que temos que ter uma solução para isso. Não podemos só ter um biomaterial para um determinado tratamento e não ter uma solução caso ele possa causar ou gerar algum problema. E dentre os biomateriais de polímeros sintéticos, naturais, metais e cerâmicos, gostaria de dar um enfoque aos biomateriais cerâmicos. Bom, eles são, em sua grande maioria, inorgânicos, são policristalinos e refratórios. E esses materiais eles são compostos de elementos metálicos e não metálicos ao mesmo tempo, ligados por ligações de caráter misto iônico covalente. Eles são menos densos do que a maioria dos metais,
As cerâmicas elas são resistentes ao desgaste e são muito estáveis em ambientes ácidos. Suas ligações elas formam estruturas cristalinas tridimensionais com alto grau de compactação, deixando eles mais duros, quebradiços e suscetíveis a fraturas, com pouco ou nenhuma deformação plástica, isso por causa do seu tipo de ligação, já que é mista. E por serem muito sensíveis à presença de rachaduras e outros defeitos, eles são pouco indicados para aplicação em regiões submetidas a tensões elevadas e que necessitem de sustentação. Os biomateriais cerâmicos eles podem ser classificados de acordo com sua interação e com o tecido hospedeiro. Eles se dividem em bioinertes, que são as cerâmicas, os materiais que mantêm suas propriedades físicas e mecânicas, e enquanto implantadas, e sendo assim, elas são bem toleradas pelo organismo e elas também não provocam resposta dos tecidos. Temos as bioativas, que elas interagem com o tecido, estimulam a cura e o sistema tissular a responder ao material como se fosse um tecido natural. Um exemplo são os biovidros e as vitrocerâmicas. E por último, temos os bioreabsorvíveis. As cerâmicas bioabsorvíveis, elas fazem parte do processo metabólico do organismo e elas são caracterizadas por sofrerem degradação por ações químicas ou biológicas, sendo lentamente substituídas por células em crescimento. Elas são estáveis a longo prazo e elas minimizam a questão da possibilidade de liberação do implante, como por exemplo o gesso usado em casos de fraturas ósseas e etc. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por me deixar dar um breve resumo, uma breve explicação sobre sobre os biomateriais, sobre as cerâmicas. Quem quiser mais informações, deixei os links, tá, dos lugares onde eu peguei algumas informações. Essas imagens foram conseguidas a partir do Google Imagens, então se você botar biomateriais, aí quando você vê a questão de desenvolvimento, de separação, você joga no Google Imagens, você consegue as imagens legais sobre isso. E muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Fui. Baby 솔직할게 나 조금 당황했어 이런 경우는 처음이야 나한테 지금 어쩔 줄은 몰라 나 원래 반대 입장이야 나를 만나려고 다투줄 서 있는데 근데 네가 나타나서 멘붕 상태야 내 자존심 갖다 버리고 I don't care 널 갖고 싶어 baby 우리 부모님이 반대하셔도 친구들이 바보라고 해도 I don't care 널 갖고 싶어 baby solo 오길 바래 나도 얼마 전에 single 됐으니까 너를 너무 원해 제발 solo 오길 바래 내가 바쁘더라도 네가 원한다면 하루에 태울게 제발 solo 오길 바래 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 You got me like ooh 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 Single lady 누가 물을 땐 난 그냥 거짓말로 아니라 했어 baby 하지만 내 앞에 진심인 듯한 널 볼 땐 baby I'm a solo from now 모르겠어 진심인 건지 한순간의 착각인 건지 I don't know
Jasmine and Jasmine I'll show you a whole new world Magic carpet we all a tie girl 걱정하지 마 따라와 우리 보여줄게 많은 girl 콩깍지는 아닌 것 같아 이름도 모르지만 baby 사랑해 내 뜻난 you I just wanna know your name 첫 번째는 아니어도 마지막이 되죠 baby Another word 맞췄네 친근했으니까 너를 너무 원해 제발 서로